Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Mais esse canal de estudos, uma iniciativa do Dr. Hamilton. Teve a maravilhosa ideia também de convidar a professora Isabela Oliveira, nos presentear com todos os seus ensinos, com todas essas leituras desses livros maravilhosos de Bert Hellinger que nós estamos fazendo. Então, muito obrigado, Hamilton, muito obrigado, professora Isabela, muito obrigado, Bert, Sophie, por esse modo de vida que sempre nos passa cada dia, né? Professora Isabela, agradecemos muito ao seu papai, à sua mamãe, seja muito bem-vinda e muito boa noite. A palavra é sua. Sim, muito boa noite a todos, a todas. Faço minhas as palavras do Geraldo e agradeço especialmente aqueles familiares que, porventura, deixam de estar conosco nesse momento em que nós estamos dedicados a esse estudo, a esse trabalho que muitas vezes nos exige muitas horas durante a nossa semana, durante alguns anos, mas com a certeza de que esse esforço que cada um faz, especialmente estar aqui toda segunda-feira, com certeza traz bons frutos para nós e para toda a humanidade. E foi muito engraçado, né? Eu queria dizer para vocês que essa semana uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar, ela virou para mim e falou assim, ela falou assim, professora, eu não sei como ela conseguiu meu telefone, ela me mandou um WhatsApp, professora, eu queria lhe agradecer. As suas leituras comentadas têm mudado a minha vida. Aí ela me mandou o site dela, que ela faz almofada de meditação e queria me dar uma almofada de meditação. Então, saibam vocês que isso que nós estamos fazendo aqui está gerando bons frutos para muitas pessoas. Hoje é a leitura que fica por conta da Adelaide. Você pode fazer a sua leitura. Obrigado. Então, estamos na página 32 e o capítulo é exatamente neste momento. Aconteceu exatamente neste momento, totalmente de surpresa e de forma inesperada, impedindo nossos planos e muitas outras coisas nas quais acreditávamos que pudéssemos confiar. De repente, surge uma situação nova. Dizemos, por exemplo, exatamente neste momento caiu um raio, mas também, exatamente nesse momento acabou de chover e o sol reaparece. Também dizemos, exatamente neste momento, as forças me abandonam. Exatamente nesse momento, estou no fim. Não posso mais. O que acontece exatamente neste momento exige uma mudança e nos permite uma mudança. De repente, se abre um outro horizonte ou uma porta se fecha para sempre. Exatamente neste momento significa agora mesmo. Exatamente nesse instante. O que acaba de acontecer está presente, totalmente presente. Podemos reagir imediatamente e devemos fazê-lo. O que acaba de acontecer nos traz de volta do céu de muitas ideias e sonhos à terra, felizes, despertos e dispostos à ação. Todo o criativo acontece exatamente neste momento. Cada passo que damos, exatamente neste momento. Toda felicidade, todo êxito, exatamente neste momento. E exatamente neste momento, todo prejuízo e toda perda. Exatamente neste momento, o passado acabou. E exatamente neste momento, começa o futuro. Só exatamente neste momento, estamos em sintonia com a vida. Só exatamente nesse momento, estamos presentes, totalmente presentes. Só exatamente neste momento, algo corre bem.
E só exatamente neste momento algo corre mal. Só exatamente neste momento chega a compreensão decisiva. E justamente agora decidimos segui-la ou adiá-la. Exatamente neste momento estamos totalmente concentrados. E só agora mesmo estamos distraídos. Exatamente neste momento existem várias possibilidades, mas só uma se torna realidade neste momento. Por que digo tudo isso? Porque exatamente nesse momento me ocorre para onde isso quer ir. A questão é, que papel tem exatamente neste momento na empresa? Exatamente neste momento se mostram os sinais do tempo. E exatamente neste momento podemos reagir a eles, quando estamos abertos e dispostos a eles. Todo desvio do exatamente neste momento faz com que esses sinais passem de longe, não importando se indicam progresso, êxito, retrocesso, perigo ameaçador ou fracasso. Esses sinais mostram a ação que agora se exige de nós, exatamente neste momento, neste instante. Como reconhecemos esses sinais do tempo? Só exatamente neste momento, quando os levamos a sério. A respeito, me ocorre um exemplo, também exatamente neste momento. Quando um produto novo surge no mercado, os produtos anteriores do mesmo tipo se revelam obsoletos. Quando algo acontece mais rápido em menos tempo, deixa atrás o mais lento. Aquele que se adapta imediatamente tem sucesso. Aquele que aposta de imediato no novo, ao invés de se segurar no velho, mesmo que seja por um certo tempo, aquele que hesita aqui cai para trás. Exatamente nesse momento, me ocorre que falei dessa percepção e do sucesso ligado a ela, como se isso fosse possível, sem um empenho espiritual especial, como se dependesse mais ou menos de nossa boa vontade e pudéssemos nos censurar e censurar os outros mais tarde. Se você tivesse prestado atenção, a percepção limitada e as consequências que limitam nosso sucesso estão relacionadas ao movimento da consciência, que nos impulsiona numa direção, ao menos, ao invés de uma direção, ao mais sucesso e mais felicidade. Isso significa, ao mesmo tempo, que, secretamente, temos uma boa consciência com menos sucesso e, secretamente, uma má consciência com mais sucesso. Então, o sucesso que permanece e continua depende de quê? De que reconheçamos como estamos emaranhados amplamente nos movimentos da consciência e quantas vezes eles nos conduzem ao fracasso, e que aprendamos a nos desprender deles e a nossa empresa também. Do que falei aqui? Do dom da distinção da sabedoria. Como a conquistamos? Servindo com amor. Com o amor exatamente nesse momento. Para, por favor, porque é demais tudo que está dito aqui. Não tem a menor condição de seguir, porque aqui o caso é ler de novo, né? Porque é tão importante o que o Bert Hellinger nos traz,
exatamente nesse momento, né? Que aqui eu diria para vocês, como vocês podem perceber, isso aqui é um texto avançado para a constelação empresarial, né? Isso aqui traz para um empresário um raio com o qual ele pode tomar decisões para dentro da sua empresa. E traz para nós, todos, profissionais, pessoas que querem ter êxito, e ter êxito na vida significa que eu faço jus à vida que eu recebi dos meus pais. Entende? E que estamos dispostos a fazer o que ele nos apresenta, especialmente nesse texto, que, como vocês podem perceber, se trata de um crescimento, um aprimoramento, uma transformação de nível espiritual, né? Mas cuja chave que ele mostra para nós se dá em sair de uma percepção limitada para uma percepção ampla nesse momento. Então, eu vou repassar com vocês e acho que vocês devem colocar aí no livro, quem tiver com o livro, que isso aqui é essencial para qualquer tomada de decisão, isso aqui é essencial para qualquer ordem da ajuda, de qualquer constelador, de uma pessoa que queira se trabalhar profissionalmente com essa abordagem, tem que saber exatamente isso, e esse princípio do agora, né, que o Bert Hellinger coloca aí, vem muito da Gestalt terapia, que foi também uma das fontes das quais Bert Hellinger bebeu para o seu trabalho. Ou seja, quando todo esse processo da psicanálise, da psicologia, tudo se deu conta, né, porque uma coisa era investigar o passado, não é? Começa lá na psicanálise, eu investigando meu passado, mas quando eu chego no agora, nessa compreensão de que tudo acontece no agora, que é aquilo que vigora dentro da constelação familiar, e que eu estou falando para vocês que tem seu passado aí dentro da Gestalt terapia. Fritz Perls. Um outro parêntese, Fritz Perls tem um livro assim, né, que chama assim, Ego, Fome e Agressão. Vou fazer um parêntese para vocês. Experimentem o que passa com vocês quando vocês têm fome. Cada tipo de personalidade vai gerar uma coisa. Voltando exatamente para o nosso texto. Algo acontece que muda tudo. Então, Bert Hellinger, em primeiro lugar, ele nos traz para a compreensão de que no agora é onde acontecem as mudanças. Não é no passado, nem é no futuro. É no agora. E que para estar, como é que se diz, em sintonia com esse agora, nós precisamos prestar atenção a isso que acontece, porque isso que acontece exige de nós uma mudança e, ao mesmo tempo, ele permite e indica o caminho dessa mudança, né? E ele diz o seguinte, que o que acaba de acontecer não apenas exige de nós uma mudança, quer dizer, não é apenas só uma opção, é também, ele exige de nós uma mudança. E ele nos coloca também, né? Aí para vocês poderem entender como é que eu percebo o que está acontecendo nesse momento, né? O que está sendo necessário de mim dentro desse momento. Aí ele coloca, olha só, qual é a atitude interna em relação ao momento presente. Felizes, despertos e dispostos, né? Felizes porque é uma questão de sintonia eu faço parte de um universo enorme, quer dizer, desperto, estou perfeitamente atento, e disposto, porque sempre, dentro desse trabalho, vem a ação, o próximo passo, né? Aí ele mostra que é nesse exato momento onde está o criativo, onde está a felicidade, onde está o êxito, mas também onde está todo o prejuízo e toda a perda. Tudo acontece nesse agora, que incrivelmente, ou não, para nós em português se chama presente, que também envolve algo que recebemos, um presente, né? Aí ele fala o seguinte, que nessa percepção do momento, do agora, ele fala assim, todo o passado acabou e começa o futuro. Isso nos leva para uma outra relação com o tempo, com a temporalidade. E isso é muito importante, por quê?
Porque quando a gente está trabalhando com um cliente, qual é a ideia? Com qualquer paciente, eles vêm trazer a história do problema. Mas não é a história do problema que interessa. A história do problema não é que ela não interessa, ela tem um valor que eu preciso dar o lugar deste valor, né? Eu preciso não só ver os fatos, estar atento aos fatos, mas eu preciso ver aquilo que não está dito, porque aquilo que está dito o cliente já se falou e já falou para todo mundo milhares de vezes. Então, o que o Bert Hellinger está nos mostrando é de uma atitude, de uma relação com o momento presente. Ou seja, tudo aquilo que o cliente está me falando, eu vou ver como ele ressoa em mim agora, não é só o que ele diz, não é só o que ele diz, porque o que ele diz é uma descrição do passado e nós não trabalhamos com o passado propriamente, nós trabalhamos dentro do agora, dentro do agora. Bom, é dentro desse agora, com essa, como é que se diz, com essa postura que nós aprendemos de modéstia, de humildade, sem intenção, sem julgamento, que vai chegar essa compreensão decisiva, seja para nós a serviço de alguém ou para nós mesmos, e aí tem a decisão de seguir ou adiar. Ou seja, como que eu lido com aquilo que chega do campo, que chega para mim nesse agora. Aí Bert Hellinger nos mostra, ó, você está concentrado ou você está distraído? Né? Concentrado. Concentrado em quê? Distraído pelo quê? Né? E aí ele mostra que, bom, dentro desse agora, que pode me pegar concentrado ou distraído, eu tenho, como é que se diz? Muitas possibilidades, concorda? Um universo de... Ele fala muitas, mas nós também podemos dizer de infinitas possibilidades. Mas só uma se torna realidade. O que faz com que ela se torne uma realidade? Né? De que maneira eu lido quando aquilo que era uma de infinita possibilidade se torna uma realidade? Aí ele nos leva e fala assim, bom, eu falei tudo isso, né? Mas para onde tudo isso quer ir? Aí ele chega no concreto, para vocês terem uma ideia de quão magistral é esse pedaço desse texto. Ele fala assim, na empresa, ou seja, como uma empresa tem que lidar com os sinais do tempo e reagir a ele. Né? Aí ele mostra que todo desvio que você possa fazer desse agora faz com que esses sinais passem longe, que você não possa agir de acordo com esses sinais. Né? Então, ele fala assim, olha, esses sinais não necessitam apenas serem reconhecidos, mas eles precisam ser levados a sério. E às vezes, quando a gente está começando a trabalhar com a constelação familiar, ou mesmo muito tempo, muitas vezes chegam informações desse campo para nós que nós não sabemos o que elas significam. Então, mesmo não tendo uma compreensão, como é que eu posso dizer, ampla do significado, uma clareza do significado, eu levo a sério o que vem para mim desse campo. Aí ele traz ainda mais para o concreto. Como resolver quando tem um novo produto no mercado, ou seja, quando você tem concorrência, quando você precisa se reposicionar, quando você precisa se adaptar, ou seja, como a sua capacidade de se abrir para o novo. Aí ele fala assim, olha, aquele que hesita cai para trás, né? Então, ele mostra que muitas vezes aquilo que nos impede de estar centrados exatamente aqui nesse momento, sermos capazes de perceber e seguir esses sinais, é justamente a nossa percepção limitada. É a nossa percepção limitada. A nossa percepção limitada pelo quê? Obviamente, inclusive pela história que o cliente pode estar te contando, ou você está se contando, ou de qualquer interpretação que você faça, porque a nossa percepção ela é limitada exatamente pelos movimentos da consciência, o que ele chama de movimentos da consciência. Vocês observem que, ao longo da literatura dele, esse livro já é um livro mais tardio do Bert Hellinger, digamos assim, ele, aqui nesse livro, ele já está falando sobre os movimentos da consciência, ele já, lá na fonte, ele falou sobre os movimentos da alma, ele também fala sobre os movimentos do espírito. Aqui ele está falando dos movimentos da consciência. Quando ele está falando disso, ele está falando da consciência restrita. Então, é esse o tipo de movimento
que nos impede de ir para o mais. Aí ele leva para aquela chavezinha, né? Ele mostra o seguinte, olha, a tendência da vida, o sucesso é uma lei da vida. Se a sua vida não está indo para o mais, secretamente, observe, se não tem uma parte da sua boa consciência, uma parte que vai ficar feliz com você não ter sucesso. Isso é muito importante, é um exercício de autoobservação muito profundo e necessário cotidianamente e que eu preciso também levar isso para o meu fazer profissional como constelador. Ou seja, quando uma pessoa chega e me diz algo, né, por exemplo, assim, ela está doente ou que ela não tem sucesso, o que ela ganha com aquilo de maneira bem simples e objetiva, né? Então, assim, qual é também o que ela precisa, esse mandato que ela precisa, de uma certa maneira, desobedecer para que ela possa ter mais sucesso, que é a tal da má consciência. O que é que ela precisa ir para a má consciência? Agora, digo uma coisa, a má consciência, ela traz consigo um tipo de experiência que pode se tornar reconhecível, mas isso não é o tema dessa aula. Então, Bert Hellinger nos leva a dizer como o sucesso permanece e continua. Porque, assim, não é uma questão de eu ter um sucesso agora, porque o sucesso, como todo outro aspecto da abordagem filosófica hellingeriana, o sucesso está junto com o fracasso, os dois fazem parte de algo maior. Mas tem um tipo de sucesso que permanece e continua. É aquele que percebe quando estamos atrelados a esse movimento de consciência, especialmente quando vivenciamos o fracasso, a falta de êxito, as dificuldades, a gente reconhece de que maneira eu estou emaranhado com isso, né? E aí, eu queria que repetisse, eu vou repetir aqui, eu achei tão maravilhoso que ele fala aqui, de que falei aqui? Do dom da distinção da sabedoria. Como a conquistamos? Servindo com o amor, exatamente neste momento. Então, assim, para mim, eu acho que de tudo que eu já li desse grupo de estudos, é o mais belo que eu já li até agora com vocês. Para mim é bravo, bravíssimo, salva de palmas, para mim, puro Dharma. Poderia encontrar isso aqui em qualquer tradição filosófica, porque se trata da mesma fonte. Continuamos? Sim, o comentário foi longo. Muito bom. Preconceitos da consciência. Ao lado dos preconceitos coletivos que decidem sobre o sucesso e o fracasso das empresas, como, por exemplo, o preconceito internalizado de senhores e escravos, muitos preconceitos pessoais decidem sobre nosso sucesso em uma empresa. Esses preconceitos vêm da consciência, tendo também consequências abrangentes. A consciência decide sob que condições pertencemos e sob que condições perdemos nosso direito ao pertencimento. Portanto, a consciência julga. Todos os movimentos da consciência são julgamentos. Falando mais precisamente, são preconceitos. Julgam previamente o que posso fazer ou não, sem um conhecimento exato da situação. Nesse sentido, também são preconceitos coletivos que são pré-estabelecidos pelo grupo ao qual pertencemos, sem que nos seja permitido verificá-los. Sendo que essa verificação em si já seria uma transgressão a essa consciência, sendo castigada por ela e pelo grupo ao qual serve. Quando esse pano de fundo nos permanece oculto, tornamo-nos escravos. A questão fundamental que a consciência nos coloca é: o que devo pensar e fazer para poder pertencer? A consciência decide a cada instante
se podemos pertencer ou não. Por fim, decide, a cada momento, sobre nossa vida e nossa morte, pois as transgressões graves a essa consciência segue a pena de morte. Quem realiza a execução? Nosso grupo. E, em muitos aspectos, nós mesmos, através de nossa má consciência. Nós a realizamos, para ser mais exato, através de nossa sensação de culpa e de nossa expiação por ela. Por que a nossa má consciência possui tal poder? Por trás dela atua uma ideia de Deus, pois a consciência nos é revelada como a voz de Deus, sendo ainda hoje reconhecida e temida como tal, tanto pública como pessoalmente. Embora essa relação permaneça para muitos inconsciente e secreta. A consciência e suas vantagens decidem amplamente sobre o sucesso e o fracasso de muitas empresas. Contudo, muitas vezes, desconsideramos esses preconceitos, buscando motivos externos e permanecemos, por razões da consciência, cada vez mais à sua mercê. As condições da consciência se dirigem, em primeiro lugar, à criança em nós, pois é principalmente a criança quem está nas mãos de seu grupo e de sua consciência, sem poder se defender. Senão, não sobreviveria. Por mais insensato que nos pareçam as condições da consciência, é difícil subtrairmos-nos a elas, porque por trás dessa consciência existe a ideia de um poder divino que decide sobre o nosso ser e o não ser. A riqueza. Quais são as condições e preconceitos da consciência que decidem sobre o nosso sucesso e fracasso? Na Bíblia se transmite um dito de Jesus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Qualquer que tenha sido o pano de fundo concreto para esse dito de Jesus, em todo caso, o que nos foi transmitido é que ele se deixava ser convidado pelos ricos e pelos desprezados fiscais do fisco. Sentava-se à mesa com eles e deixava que lhe servissem, de forma que alguns diziam que ele era um libertino e beberrão. Ele próprio se comportou como um rico quando, certo dia, alimentou 5.000 famintos. Na Bíblia também está escrito que, após a sua ressurreição, procurou Pedro e os outros discípulos para uma pesca tão abundante que suas redes ameaçavam arrebentar e que, por fim, fritou alguns peixes no fogo. Nenhuma palavra de pobreza e renúncia. Porém, é certo que, num ataque de ira, derrubou a mesa dos cambistas do templo e gritou: está escrito, minha casa deve ser uma casa de oração, mas vocês a transformaram em uma cova de ladrões. Este incidente foi uma das causas de sua execução, porque perturbou os negócios dos cambistas no santuário. Na consciência do Ocidente, essa emoção contra a riqueza e o efeito desastroso para a salvação de nossas almas continua atuando, tanto na vida pessoal como na vida pública. Porém, este é somente um lado. Por outro, a nossa consciência vigia o equilíbrio entre o dar e tomar, pois quem toma sente-se culpado se toma sem dar.
Essa consciência serve ao equilíbrio entre o dar e o tomar e, por fim, a riqueza para todos. Esse outro movimento da consciência anula o primeiro, mantendo-o em seus limites. Também coloca em ordem as imagens divinas que estão por trás delas e destitui o primeiro movimento. Há anos, investiguei essa relação em uma história que conto mais uma vez como ilustração. O não ser. Um monge que andava buscando pediu a um mercador uma esmola. O mercador se deteve por um momento e, ao dar-lhe o que pedia, perguntou ao monge: como é possível que você me peça o que lhe falta para viver e, no entanto, precise menosprezar a mim e ao meu modo de vida que lhe proporcionamos isso? O monge lhe respondeu: em comparação com o último que busco, tudo o mais me parece pequeno. Mas o mercador perguntou ainda: se existe um último, como pode haver algo que alguém possa buscar ou encontrar, como se estivesse no fim de um caminho? Como poderia alguém sair ao seu encontro e apossar-se dele, como se fosse uma coisa entre outras muitas, mais do que muitos outros? E, inversamente, como poderia alguém afastar-se desse último, ser menos conduzido por ele ou estar menos a seu serviço do que as outras pessoas? O monge retrucou: encontra o último quem renuncia ao próximo e ao presente. Mas o mercador ainda ponderou: se existe o último, ele está perto de cada um, mesmo que esteja oculto, no que nos aparece e no que permanece. Assim como em cada ser se oculta um não ser, e em cada agora, um antes e um depois. Comparado ao ser, que experimentamos como fugaz e limitado, o não ser nos parece infinito, como o de onde e o para onde, comparados ao agora. Porém, o não ser se revela a nós no ser, assim como o de onde e o para onde se revelam no agora. O não ser, como a noite e como a morte, é um começo desconhecido, e só por um breve instante, como um raio, nos abre o seu olho no ser. Assim também o último só se aproxima de nós no que está perto e brilha agora. Então o monge perguntou por sua vez: se fosse verdade o que você diz, o que nos restaria ainda a mim e a você? O mercador respondeu: ainda nos restaria, por algum tempo, a terra. Existe ainda uma outra imagem que continua atuando na consciência do Ocidente, influenciando nossa postura perante a riqueza e a pobreza. Foi representada, sobretudo, no chamado maniqueísmo. Remonta a Mani, que foi crucificado como Jesus, mas em 267. Os maniqueístas foram perseguidos pelo cristianismo, porém sua doutrina da oposição entre o reino da luz e o reino das trevas, e nesse sentido a oposição entre o corpo e o espírito, continua atuando no cristianismo de muitas maneiras. Por exemplo, no movimento de pobreza, em muitas ordens religiosas.
também nas demais tentativas de superar as leis do corpo através da renúncia, transformando-se em anjos, ao invés de permanecer sendo seres humanos. Mostram-se ainda hoje na oposição frequentemente postulada entre o corpo e o espírito, e, ao mesmo tempo, na oposição entre pobre e rico. Este postulado remonta à época anterior ao cristianismo. Por exemplo, nós o encontramos no filósofo grego Diomedes e o movimento dos cínicos que o seguiu, isto é, daqueles que vivem como cães. E encontramos na Pérsia, em Zaratustra e em sua religião Parsi ou Parsi. Eles também fazem distinção entre a riqueza e a pobreza, como entre o bem e o mal. Como superar esses preconceitos e imagens? Somente com uma má consciência, com a coragem de ter uma má consciência. Conseguimos isso quando obtemos em outro lugar a força e a segurança para nos tornarmos ricos e continuarmos sendo ricos. Isto é, se entrarmos em sintonia com um movimento do espírito que permanece igualmente voltado a tudo, tal como é, um movimento além da diferenciação entre o bom e o mal, porque tudo tem igualmente sua origem em seu pensamento e por isso só pode ser tal como é. Toda diferenciação entre o bom e o mal, espírito e mundo, luz e trevas, anjos e seres humanos, culpa e inocência, melhor e pior, pobre e rico, se comprova ser arrogância, porque o indivíduo acredita, sob a influência de sua consciência, que pode criar um mundo diferente do que é. O movimento criativo do espírito é um movimento de amor por tudo, tal como é. Sendo um movimento criativo, dirige-se ao mais do que ao menos, ao sucesso ao invés do fracasso, e à riqueza ao invés da pobreza. Contudo, é um movimento de amor. Nesse sentido, seu movimento criativo é um movimento em direção a mais amor, a um amor abrangente, a um movimento de riqueza e sucesso para todos. É um movimento dirigido igualmente a todos, um movimento que serve igualmente a todos. A riqueza, nesse sentido, é mais do que uma posse pessoal. Essa riqueza serve. A sua abundância transborda. Sim, vamos lá, mais uma vez. Tentar ser mais breve, mas não tem como a gente parar, porque Bert Hellinger, inclusive, nos traz as fontes, as referências, é muito conteúdo que ele está trazendo nessa parte. Então, ele começamos a falar sobre o momento presente, de que maneira a consciência, a nossa consciência restrita, os movimentos da consciência, o que se revelam através dos preconceitos, afetam, né, esse nosso estar no presente, afetam a nossa possibilidade de sermos bem-sucedidos, né? E ele fala, olha, esses movimentos nós não temos muito consciência deles, e eles têm uma dimensão que é uma dimensão coletiva, e o que acontece? Só de você, como lá na caverna do Platão, né, de você imaginar que, olha, pode ter alguma coisa diferente, isso já, qualquer coisa que te leve a querer transgredir um determinado preconceito, um determinado mandato do seu grupo, só essa verificação já é uma transgressão. Então, tamanha é a contribuição do Bert Hellinger quando ele revela esse mecanismo, né? E aí ele fala, né, que as transgressões têm diferenças, né, entre as diversas transgressões, mas a transgressão mais grave e aquilo que está por trás do nosso medo mais profundo é o medo da pena de morte. E ele fala, olha, mas quem aplica essa pena de morte? Ele fala, somos nós mesmos
pela nossa consciência, né? Quando nos sentimos culpados ou, por exemplo, nos expiamos por algo. E ele fala, por que que a consciência tem esse poder? Né? Justamente ele fala, pelo reconhecimento de que há algo divino nessa consciência, de que ela é a vida, que é a voz de Deus, né? E essa é uma compreensão inconsciente, é uma compreensão que é secreta. Quem além de Bert Hellinger, falou sobre isso? Né? E aí ele mostra que essa consciência, ela age para não só para o nosso fracasso pessoal, mas também para o fracasso das empresas, das organizações, e de que maneira as empresas e organizações e nós mesmos ficamos à mercê dessa consciência. E o interessante, muito importante, por isso todo esse processo de conhecimento, nós aqui fazemos essas leituras comentadas, mas é muito importante essa formação continuada, em qualquer curso que você faça, onde você vai pegando cada um desses espaços de observação do que foi a sua vida. Porque, por exemplo, o que ele diz em relação à consciência restrita? Ela se dirige à criança que está em nós. Ou seja, eu começo a ter que perceber, ou a poder perceber dentro de mim essa criança, essa instância criança, né? E que existe uma outra instância, que é uma instância adulta, por assim dizer, uma parte de mim que é madura, que é adulta, e é essa instância da nossa consciência que fala, que é essa como é que se diz, identifica com Deus, ou então que está conectada com as nossas sensações infantis. Aí o mais interessante, como é que isso se encaixa no tema específico da riqueza? Né? E Bert Hellinger mostra, então, que existe um primeiro movimento, que é um movimento que ele mostra que é um movimento da consciência sobre a riqueza ou sobre a pobreza, que tem a ver com essa consciência restrita, e ele mostra que existem algumas imagens que são associadas a isso, né? Como vocês já sabem, eu já falei aqui algumas vezes, Bert Hellinger, por exemplo, ele constelou, por exemplo, Jesus na cruz. Algumas vezes eu vi ele constelando essa imagem. É uma imagem que está presente dentro da nossa alma. Então, aqui a gente tem uma imagem que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ou seja, não é bom ser rico, porque se você for rico, você não vai entrar no céu. Então, essa é uma imagem de que o rico é mau. Mas ele mostra, olha, mesmo Jesus, em várias passagens, era a própria abundância. Jesus era abundância quando ele se sentava junto com os ricos para poder comer. Jesus era abundância quando ele alimentava os famintos. E Jesus era abundância quando ele não só... E olha que é muito interessante, porque no texto Bert Hellinger nos conduz a uma imagem precisa. Ele fala, olha, primeiro foi uma pescaria muito abundante, e depois ele se sentou para comer, ou seja, desfrutar daquela abundância, né? Por outro lado, existem essas outras imagens, mas que são também imagens de movimentos da consciência. Depois, a outra imagem, que seria a imagem de derrubar a mesa dos cambistas, né? Que ele fala, olha, essa daqui foi, inclusive, um dos motivos pelos quais ele foi assassinado, né? Porque aí ele já mostra a necessidade de uma certa ética em relação ao dinheiro, mas, ao mesmo tempo, esta também é uma imagem, um movimento da consciência. Depois ele fala que existe um outro movimento da consciência. Esse primeiro movimento ele tem a ver com essas imagens, ele tem a ver com esses preceitos, esses preconceitos, e existe um outro movimento da consciência que tem a ver com a necessidade de compensação. Essa necessidade de compensação entre o dar e tomar, e ele mostra que esse é um mecanismo muito lindo e que, no final das contas, ele está dirigido a que essa riqueza esteja distribuída para todos, né? Então, ele mostra que existe um outro movimento que anula esse primeiro movimento, que é um movimento restritivo dessas nossas imagens interiores, desses nossos preconceitos interiores que estão nesse nível da consciência restrita. Ele não fala assim, mas a gente depreende. Depois ele traz essa história, que é uma história fantástica, né? A história do monge, do mercador, onde ele traz as duas polaridades, né? Pois o mercador é aquele que é o rico que não entra no reino do céu, e o monge é aquele que é o santo, que tem a vida garantida, por assim dizer, pelo ascetismo que faz para poder entrar no céu. Então, ele faz uma digressão onde ele fala do último, né? Do último, quer dizer assim, dessa realidade suprema, daquilo que é próximo,
de nós, do nosso dia a dia e daquilo que acontece no momento presente, né? Aí ele só fala também sobre aquilo que aparece nesse momento presente, mas também sobre aquilo que permanece, ou seja, sobre aquilo que é eterno. E tudo isso ele se revela num diálogo sobre a riqueza, né? Aí ele fala assim, olha, o de onde e o para onde, né, da nossa vida se revelam num único lugar, no agora, né? E ele mostra nesse diálogo lá do monge com o mercador como as duas coisas fazem parte e como a gente deve mudar ou pode mudar a nossa compreensão sobre o mercador e sobre o monge. E no final das contas, há uma coisa que nos une a todos, monges, mercadores, professores, advogados, é o tempo que nos resta, algum tempo que nos resta na Terra. Ou seja, ele traz para o mais concreto. Ou seja, estamos na Terra por um tempo, né? Um senso assim que está sempre presente também dentro do trabalho do Bert Helling. Aí ele fala de uma outra imagem que atua dentro da consciência. Então, vejam bem, ele fala primeiro das imagens específicas sobre o dinheiro, depois ele fala sobre a outra lei, que é a lei da compensação, que esse dar e tomar que leva e tem a finalidade de ampliar a riqueza para todos. E ele fala de outra imagem que está presente, que vem do maniqueísmo. E aí eu acho que só aqui daria, por exemplo, um trabalho, assim, se eu fosse falar, um artigo, né, de pós-graduação. Então, ele vem mostrar como essa ideia dessa separação que atua dentro da consciência ocidental, que é a separação entre bem e mal, de onde ela surgiu, e ele mostra que veio do maniqueísmo, né, os mani, que foram pessoas que foram crucificadas como Jesus, ou de uma pessoa, né, mani, crucificado como Jesus em 267, né, depois de Cristo, que foram perseguidos pelo cristianismo, que trouxeram essa ideia dessa oposição entre corpo, espírito, luz e trevas, mas que já estava, segundo ele, presente com os gregos, Diomedes, os cínicos, depois de Diomedes, né, que são considerados aqueles que vivem como cães. O que isso significa? Precisamos estudar. Né? Depois nos persas, os pérsios, Zaratustra, toda essa ideia da separação entre bom e mal, que é uma das grandes contribuições de Bert Hellinger, aquilo de mais crucial que atua dentro da nossa consciência, dentro do Ocidente, e que faz com que eu considere que o meu grupo são bons e os outros são ruins, de um modo geral, né? E aí ele fala que essa diferenciação entre bom e mal, entre luz e trevas, melhor e pior, pobre e rico, é uma arrogância. É uma arrogância, né? Que parte dos... Por que ela é uma arrogância? Porque parte da compreensão de que algo pode ser melhor do que ele é, desta maneira como ele está sendo nesse exato momento agora. Não quer dizer que não possa se transformar, tudo se transforma o tempo todo, né? Mas ele fala que aquilo que realmente é criativo é um movimento de amor por tudo aquilo como é, né? E esse movimento de amor, ele fala que é um movimento em direção a mais amor, um amor mais abrangente, e esse é o movimento da riqueza, esse é o movimento do sucesso, né? Então, aqui que nos impede é que tenhamos esse movimento de sucesso, nossos preconceitos, nossas imagens, né? O não cumprimento do princípio do dar e receber, a consciência que separa entre o que é bom e é mal. É isso aí. Alguém mais tem algo a acrescentar ou algo a perguntar? Então, só para terminar, a riqueza nesse sentido é mais do que uma posse pessoal. Essa riqueza serve, a sua abundância transborda. Alguém tem algum comentário? Quer falar alguma coisa? Boa noite, professora. É o Boa Rodrigo. noite. Então, a gente poderia dizer, com esse texto do Bert, que não existe injustiça? Exatamente. Exatamente. É isso que está por trás dessa compreensão. Que não existe injustiça, mas isso significa que
Se não existe injustiça, também não existe justiça. Concorda? Mas isso não significa que não existam consequências e responsabilidades para as ações realizadas. Sim, sim. É tipo isso. Eu não sei se a gente... Inclusive, lá no livro Amor do Espírito, procurem lá no livro do Amor do Espírito, quem puder, vai lá o que ele fala que está por trás. Ele não fala só lá não, mas lá é onde eu estou me lembrando, que por trás de todo ato de justiça encontra-se um assassinato. Justamente porque se você parte desse princípio de que eu tenho algo que é bom ou algo que é mal e que eu estou fazendo justiça, eu já estou eliminando algo por natureza, compreende? Então, assim, isso é algo muito, 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 muito crucial. Da mesma maneira, quando você quer que o trabalho do Bert Helling seja apenas sistêmico, ele não é só sistêmico, ele é espiritual. Ninguém pode tirar essa dimensão. A gente fala que ele é sistêmico, é mais fácil para as pessoas entenderem, mas não é só disso que se trata. Obrigado. De nada. Isabela, tendo esse olhar de que tudo é do jeito que deve ser, eu estava exatamente pensando sobre isso essa semana, ouvindo o rádio sobre o que está acontecendo no Afeganistão. Como que eu poderia... Eu tenho dificuldade, vamos dizer, de olhar para aquilo com naturalidade. Eu queria encontrar dentro de mim qual é a forma que eu olho para aquilo tendo isso em mente, entende o que eu quero dizer? Tendo respeito desse conceito em mente, porque eu olho e chega a me doer. Eu estava dirigindo, cheguei a chorar ouvindo, sabe? Então, eu queria saber como eu aprendo isso, como eu... Entende? Olha, isso é uma prática cotidiana. E a constelação familiar, esta abordagem, né, é um caminho, não é um caminho, mas eu posso te dar algumas dicas, digamos assim, como você pode fazer isso na prática. É como se a gente estivesse aqui de olhos abertos. Você traz essa situação do Afeganistão, traz a situação da própria vida, você traz a sua consciência e amplia ela. Amplia ela, inclui tudo isso dentro de um planeta, de tudo que está acontecendo no nosso planeta. Depois você amplia isso e você inclui isso dentro de um processo muito mais amplo, que é o do todo o universo. E você vai progressivamente construindo esta imagem interior, né? E dizendo, digamos assim, sim, para tudo como é. É muito, 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 muito maior do que eu. Entende? E aí depois eu olho novamente para aquilo, sem nenhum julgamento, sem nenhuma intenção, sem nenhum medo, sem nenhuma lástima. Eu simplesmente olho para aquilo. Me coloco disponível de forças maiores do que eu, que possam atuar através de mim, caso seja da minha possibilidade naquele momento, para contribuir com algo. Ou então eu posso também entrar em sintonia com qual é o próximo passo para mim em relação a essa situação. Porque o afegão tem um passo, o Biden tem um passo, cada um de nós tem um passo. É como machuca para mim uma mulher com uma burca, como isso é para mim quando eu vejo uma pessoa caindo de dentro de um avião. São muitas questões, mas é como se o processo fosse esse, um processo de ampliação da consciência e, ao mesmo tempo, de trazer de novo essa consciência para aquilo que acontece a partir desse lugar e, de maneira centrada, poder receber, sabe? Ou perceber aquilo que emerge. E vocês prestem atenção, o que aconteceu aqui nesse grupo quando eu fiz esse exercício simples? Imediatamente desce uma calma, um silêncio. Entendem? Isso é parte desse aprendizado.
Isso é tudo interessante. E uma coisa que me veio muito forte ultimamente é a gratidão. Eu fiquei me perguntando o que fiz eu de tão especial para ter uma posição tão, como se diz, abençoada de não estar lá, entende o que eu quero dizer? Pois Porque então, você volta, rebobina a fita. Como é que seria? Agora eu pergunto para os universitários. É como se ainda tivesse dentro dela, quando ela fala isso, um julgamento. Vocês percebem? É melhor aqui do que lá. Quem somos nós? Essa é a arrogância que o Bert Hellinger fala. Tá entendendo? É tipo assim, quem sou eu para dizer o que aquela pessoa, o que aquele povo, o que aquela nação estão dizendo com isso, né? Então, passa lá 20 anos os Estados Unidos lá, mas o que a população precisa? Como eu posso estar a serviço? Não é ajudar do meu jeito. O que precisa? É duro, né, Josiane? Parece que o Bert Hellinger dá nó na nossa cabeça. muitos nós. Mas são nós bons. Na verdade, ele faz o contrário, né? Amplia a nossa consciência, mas se entende, é tão arraigado no nosso processo de pensamento que ele exige de nós esse estudo tipo cotidiano, igual a gente faz aqui. Uhum. Uhum. E às vezes, por exemplo, logo que eu entrei em contato com ele, eu li um livro atrás do outro, assim, que nem uma doida. Daí agora eu estou voltando, porque é como se foi muito rápido e ficou coisa para trás. Daí agora, quando eu leio de novo, eu sublinho as coisas diferentes. Muito doido. Eu já ensinei como eu estudo. Eu marco primeiro com caneta, depois eu marco com marcador, vou marcando tudo do lado. E agora eu já estou na fase construindo mapa mental. Cada um no momento. Isso. Obrigada. Bom, a gente vai continuar com a leitura. Eu acho que a gente está fazendo muitos comentários. Eu acho melhor a gente seguir mais com a leitura, não é não, Geraldo? O que você acha? Que já está na hora? Geraldo, acho que não ouviu. Geraldo. Geraldo. Ele não está ouvindo. Então, vamos seguir com a leitura? Pode ser? Todo mundo está de acordo? Podemos seguir? Depois outro dia a gente abre mais espaço para atendimento, porque os comentários estão muito grandes, senão a gente não avança. Vamos lá? Ok. Culpa e inocência. Os preconceitos mais importantes da consciência são a culpa e a inocência, e o que está relacionado diretamente a elas. Por exemplo, esses conceitos têm efeitos profundos, tanto na nossa vida pessoal, quanto no nosso êxito ou fracasso na profissão e na empresa. O que digo aqui sobre culpa e inocência e sobre justiça e expiação poderá ser compreendido e seguido por aqueles que puderam se libertar do poder da consciência e que puderam experimentar em si mesmos o que significa ser acolhido por um movimento espiritual, que transcende a diferenciação entre o bom e o mal, e que conduz tudo à existência, com o mesmo amor, mantendo-o nela. Posso compreender aquele que percebe dentro de si objeções ao que digo, como: mas o que acontece com aqueles que... Contudo, ele pode comprovar dentro de si até que ponto se sente melhor do que os outros e até que ponto os rejeita em seu íntimo. Então, sentirá de imediato que se movimenta sob o poder da consciência. Eu o convido a perceber em seu corpo o que acontece no seu coração
quando se agarra a essa diferenciação? E o que muda quando se deixa levar por um outro movimento? Um movimento do espírito, dedicado a tudo tal como é. Também a você, e o que muda em seu corpo e o seu entorno quando segue esse movimento. Você deixa por um certo tempo essas diferenciações em suspenso, nem a favor nem contra. Você também pode perceber o que muda na sua profissão ou na sua empresa e na sua força interior. Portanto, voltando à consciência e sua diferenciação entre o bom e o mal. O bom só existe se existir também um mal. O bom se alimenta do mal, também necessita disso, para que possa se diferenciar e se sentir superior a ele. Nesse sentido, o bom é a raiz do mal. Aqui me movimento, como você percebe, puramente no nível de uma observação acessível a todos. O que precede aos nossos sentimentos bons e inocentes? Seguimos um movimento da consciência que exige de nós um pensamento e um comportamento, através dos quais adquirimos a segurança para poder pertencer aos grupos que são importantes para nós. Isto é, em primeiro lugar, a nossa família de origem. Esse movimento da consciência tem um bom efeito em nós. Sentimos-nos bem seguros com ele. Essa boa consciência é um travesseiro suave. Nele, podemos dormir tranquilos. Ao mesmo tempo, esse movimento me obriga a despedir e excluir outros de minha dedicação, pois se pensasse e sentisse como eles, e se considerasse bom o que eles consideram bom e certo, colocaria em jogo o pertencimento ao meu grupo. Teria imediatamente uma má consciência e me sentiria culpado. Através disso, vivo a experiência como se a culpa e a inocência estivessem em minhas mãos, como se estivessem em minhas mãos me sentir inocente ou culpado. A minha consciência me esclarece e me confirma a cada momento uma ou outra coisa. Só preciso me orientar por ela e segui-la. A expiação. Quando me sinto culpado, preciso fazer algo para voltar a me sentir inocente. Isso significa que preciso fazer algo que me devolva a segurança de continuar pertencendo, custe o que custar. Preciso me decidir por um lado e rejeitar o outro. Aqui, permaneço senhor de minhas decisões e de meu destino. Também senhor do destino daqueles que rejeito. Sou o artífice de minha felicidade e da desgraça deles. Inesperadamente, movimentamo-nos no campo da justiça. A justiça quer restabelecer o bom e castigar o mal, para repará-lo segundo as condições de minha consciência, e quando não consegue, destruí-lo. E assim, estou em sintonia com o Deus de minha consciência, que quer a minha justiça, de forma que em seu nome estou autorizado a impor a minha e a sua justiça, e posso estar seguro de sua recompensa e o direito de pertencer a ele. Aqui me detenho internamente. Meu Deus. A pergunta é: esse Deus existe? Ele pode existir?
Existe um Deus que me pertence e outros precisam seguir esse meu Deus para poderem ser finalmente justos a mim e à minha consciência? Ele é realmente apenas meu Deus e outros precisam ter esse mesmo Deus e segui-lo para poderem se sentir justos? Ou eles têm, como eu, seu próprio Deus, que está por trás de sua consciência e que os deixa serem justos quando os seguem e rejeitam outros, isto é, nos rejeitam como nós os rejeitamos antes? Ou para que seu Deus tenha razão e nós não tenhamos razão, precisamos ser condenados e excluídos por eles para que possam se sentir justos? Aqui nos tornamos totalmente conscientes da estreiteza de nossos movimentos da consciência e dos movimentos da consciência dos outros. Receio que aqui você possa objetar que me movimentei para muito longe de minha proposta inicial de falar algo sobre os preconceitos que bloqueiam o êxito na nossa profissão e na nossa empresa. Porém, continuo nesse caminho e já avancei muito nele. Portanto, agora ao assunto. Expiação como compensação. Aqui, de forma similar ao capítulo sobre a riqueza, existe um outro movimento da consciência que tem um papel importante, mas em uma direção oposta. Em relação à riqueza, esta conduzia ao sucesso e ao lucro. Aqui, leva ao insucesso e à perda. Este movimento da consciência vela sobre o equilíbrio entre o dar e tomar. Isso significa que temos uma boa consciência quando, depois de tomar, também damos, de forma que estabelecemos um equilíbrio e uma continuação do dar e tomar, no qual todos ganham por igual. O mesmo movimento, só que inverso, existe em relação à justiça e à culpa. Nós o conhecemos como penitência e expiação. O que significa aqui penitência e expiação? Expiação significa que faço algo contra mim ou aos outros, algo que causa dores e danos. Se expio uma suposta culpa, faço algo que me fere e me prejudica para pagá-la, e através do dano que me imponho, recebo da minha consciência a confirmação de que posso voltar a pertencer. Referindo-se à minha profissão ou empresa, isso significa que pago uma culpa da consciência com o fracasso, ou até mesmo com o fracasso de minha empresa. Como poderia salvar a mim e a minha empresa? Para isso, a nossa consciência nos ajuda ou nos prejudica? A expiação ajuda a nossa vida ou a prejudica? Prejudica não só a nossa vida, mas também a vida de muitos outros? O Deus da consciência. O Deus que se imagina que está por trás desses movimentos da consciência como seu Senhor e Mestre, é o mesmo Deus criador de tudo que existe e, portanto, voltado ao que ele próprio criou. Ele pode se opor àquilo que ele mesmo criou da forma que é? Ou nós o transformamos em nosso Deus para que justifique e recompense nossos movimentos da consciência, por mais terríveis e mortais que possam ser para nós e para os demais? Para que nos recompense com o quê? Com a garantia de que podemos pertencer a ele e ao nosso grupo,
mesmo a preço de nossa e de muitas outras vidas? O outro Deus. Espero que tenha deixado claro como a consciência precisa de um esclarecimento, que, por um lado, reconhece a sua importância para os nossos relacionamentos e, por outro, traz à luz os seus limites. Um esclarecimento que desmascara o absurdo de muitas das exigências da consciência e a presunção com que se coloca no lugar de Deus e ousa decidir sobre a vida e a morte, salvação ou perdição, não apenas nessa vida, mas muito além dela, por toda a eternidade. Por exemplo, no inferno eterno. Depois desta preparação, você está disposto a ultrapassar os limites da consciência, procurar por uma saída e ousar dar os primeiros passos em uma direção que nos leva a entrar em sintonia com um movimento criativo. Eu o denomino aqui movimentos do espírito, que atua por trás de tudo igualmente? Também por trás de nossa culpa? Também por trás daquilo que procuro transmitir aqui, que está a serviço de um amor que une aquilo que os movimentos da consciência tentam exteriorizar e contrapor? Para isso, ainda gostaria de expor algumas reflexões fundamentais, antes de começar com a aplicação prática em relação à nossa profissão e nossas empresas. Os movimentos do espírito. Aristóteles observou que tudo que existe se movimenta, e também que esse movimento não procede de si mesmo, mas que precisa vir de outro lugar. A partir disso, deduziu a existência de um primeiro motor. Esse primeiro motor precisa ser algo espiritual, porque tudo aquilo que se movimenta tem um sentido, está em sintonia com muitas outras coisas que se movimentam com ele, numa inter-relação prática. Porém, não podemos imaginar que antes ou ao lado deste poder espiritual que movimenta tudo, existiu outra coisa que o movimenta, isto é, que este poderia ser um segundo motor, que se acrescenta a um outro que existiu antes dele. Senão, esse outro seria o primeiro. Tudo aquilo que esse poder movimenta existe somente através dele. É o poder criativo, pelo qual tudo tem a sua existência e entra em movimento através dele. Como podemos imaginar isso? Tudo existe porque esse poder espiritual o pensa, porque o pensa e o quer tal como é. Pensa e se movimenta criativamente. O que resulta disso? Primeiro, é difícil imaginar que para esse espírito criativo possa existir algo que se oponha a ele, ou que ele possa rejeitar ou perder. Pois, para onde poderia ir e cair, a não ser regressar a ele, a sua origem? Segundo, algo se pode elevar até esse espírito criativo, por exemplo, ofendê-lo? Algo pode merecer uma compensação ou um castigo por aquilo que faz? Se nada pode se movimentar por si mesmo de uma maneira que possa aproximar-se ou afastar-se dele? Terceiro, pode existir culpa ou inocência anterior a esse espírito? Alguém pode causar um sofrimento a um outro ou tirar a sua vida sem que esse espírito o queira?
e que o realize através dele? Existe, nesse sentido, um agressor e uma vítima? Existem perante esse espírito criativo um que é pior e um outro que é melhor? Quarto, podemos supor que ser e perecer é uma coisa só, no sentido de que a vida continua, porque um vai e outro vem. Portanto, aquilo que vai e precisa partir está em menos sintonia com esse movimento criativo? Pode terminar como se com ele seu tempo tivesse acabado nesse mundo? Quinto, podemos observar que todo progresso resulta da interação de movimentos opostos. Por acaso, esse espírito criativo serve-se desses opostos e de seus diferentes movimentos em direção opostas para depois reuni-los de tal maneira que ambos estejam igualmente a seu serviço, mesmo que de maneira diferente? Por exemplo, o homem e a mulher, cada um de sua maneira. Portanto, que o denominado bom e o denominado mal sejam desejados por ele e o sirvam igualmente? Sexto, devemos e podemos considerar que alguns sejam bons e lamentar por outros que parecem se opor? Não deveríamos nos submeter tanto a um como a outro? Concordar em sintonia com esse movimento criativo, não importando o que este exija de nós e dos outros? Sétimo, devemos ter compaixão de um outro, como se aquilo que lhe acontece está menos nas mãos desse poder criativo ou menos guiado por ele? Então, para muitos surge a pergunta: o que acontece com o nosso livre-arbítrio? Ele também é um movimento do espírito, seja lá o que for que decidimos com ele. Não pode estar nem a favor, nem contra esse movimento. Uma outra pergunta é: o que acontece com aqueles que permanecem na esfera da boa e da má consciência? Estão separados dos movimentos do espírito? Também lhe pertencem e fazem necessariamente parte daquilo que, no final, permite e impõe o novo. Agora, paro com essas reflexões e trago um exemplo. O passo decisivo. Em Hong Kong, uma mulher posicionou uma representante para a sua empresa e, em frente a ela, uma representante de si mesma. A representante da empresa olhava para o chão, o que indicava que estava olhando para uma pessoa morta. Quando coloquei uma representante para a pessoa morta deitada de costas em frente à empresa, esta se dirigiu a ela e se ajoelhou em sua frente. A representante da mulher também se sentiu atraída em direção a essa pessoa morta, ajoelhando-se igualmente em sua frente. Era evidente que nem a empresa, nem essa mulher tinham perspectivas de sucesso. Ambas sentiam-se atraídas por essa pessoa morta. Aqui interrompi a constelação. A empresa e a mulher se movimentavam dentro dos limites da consciência e não se via uma solução na direção do sucesso, nem para a mulher, nem para a empresa. Quando perguntei para a mulher quem seria a pessoa morta, mostrou-se que representava uma criança abortada. Nesta constelação, movimentávamos
totalmente na esfera da consciência e na esfera da culpa e expiação. Dentro da esfera da consciência, não existia uma saída nem para a mulher, nem para a sua empresa. Ambas queriam ir para uma morta, o que no final significa que ambas queriam morrer. Aqui se mostrou que uma empresa possui uma alma e se comporta e precisa se comportar como uma pessoa. Então, mudei os níveis. Conduzi a mulher além dos limites de sua consciência no nível do espírito. O que isso significa? Fiz com que a mulher se levantasse e pedi que a representante dessa pessoa morta se deitasse novamente à sua frente. Solicitei à mulher que olhasse para além dessa pessoa morta, para uma luz branca, distante, e que desse um passo por cima da pessoa morta, sem baixar a vista em direção a ela. Então, logo, sentisse a força dentro de si para isso. Depois de um certo tempo, ela foi capaz de dar esse passo. Ainda deu mais alguns passos para frente e, de repente, se sentiu cheia de força. Havia saído da esfera de sua consciência e estava disposta a servir a empresa com sua vida, a servir a vida com sucesso. No final, perguntei ainda à representante dessa morta como estava. Ela se sentia aliviada e em paz. Ok, muito obrigada. Vamos agora, então, recolher o que nos ensina nosso professor nessa parte que ele nos traz. Começando, então, deixa eu ver aqui, onde que nós lemos bastante agora. Estávamos aqui na culpa e na inocência. Culpa e inocência, exatamente. Então, ele mostra que esses são os dois preconceitos mais importantes, né, que nós temos, a expiação e a justiça, exatamente sobre o que nós estávamos falando, né? E esse movimento, ele envolve a nossa vida pessoal e ele envolve todos os movimentos relacionados ao êxito, a tudo que diz respeito à profissão e a tudo que diz respeito à empresa, e ele é muito distinto, e o Bert Hellinger nos mostra que isso só é possível através da experiência desse movimento do espírito, ou seja, para eu poder entender isso, eu preciso experimentar esse movimento, o que significa ser conduzido por esses movimentos espirituais. E daí a importância dessa prática, da vivência desse trabalho, né? Ele mostra também que esse movimento restrito de culpa e inocência, ele se revela em qualquer tipo de objeção, que é um pouco do que a Josiane trouxe agora em relação ao Afeganistão, ou seja, eu vou rejeitar uma parte, né, o Talibã, ou isso, aquilo, e outra parte eu vou dizer sim, vou assentir essa outra parte. Mas ele nos convida a mostrar como nós nos sentimos quando nós estamos dentro desse tipo de movimento da consciência, né, que diz isso é bom, isso é ruim, isso pode existir, isso não existe, e como nós sentimos quando nós somos conduzidos ou podemos perceber essa dimensão desse movimento do espírito. Ele mostra, olha, o que muda no corpo? O que muda no seu entorno? Então, eu mostro para vocês que quando a gente tem a consciência ampliada, parece que é gerado um silêncio, uma gravidade, um centramento. Então, percebam isso também, não só em si mesmo, mas também no seu entorno, quando vocês se colocarem nem a favor, nem contra, por um tempo. Então, isso também pode acontecer e pode ser útil dentro da nossa profissão, dentro da nossa empresa. Aí ele
mostra depois como é que se alimenta o mal, né? Essa ideia do mal vem justamente dessa diferenciação que se faz entre isso e aquilo, e não só isso, mas a ideia de que eu me sinto superior. Por exemplo, eu me sinto superior do que os pobres afeganistãos, ou então eu me sinto superior em relação ao Talibã. E aí ele mostra que é essa diferenciação entre bom e mal que alimenta o mal, como o bom e mal com o, que alimenta o mal, digamos assim, com ele, né? E o que ele fala aqui, o que está por trás, o que precede essa diferenciação é a necessidade de pertencimento. Nós nos sentimos seguros com esses movimentos da consciência, né? Por um lado, eles são, como ele diz, um travesseiro suave, mas, por outro lado, ele nos obriga a excluir algo ou alguém da nossa consideração. Então, eles não são de todo confortáveis, né? E é uma estranha, tipo, onipotência, e por isso tem a ver com o nosso sentimento de criança, de como se eu tivesse com a vida nas minhas mãos, e eu pudesse decidir, isso pode existir, isso não pode existir, isso é bom, isso é mal. E nós vamos nos guiando através dessa consciência que fica leve, que fica pesada, que experimenta sentimento de culpa, de inocência, mas que não é a verdade. E aí ele vai falando mais especificamente sobre o que é a expiação. Expiação é quando eu faço algo que causa dor ou que causa dano a mim mesmo, por exemplo, mas com o objetivo de eu poder pertencer, né? E aí ele mostra como, de uma certa maneira, nós somos artífices da nossa felicidade ou da nossa desgraça a partir do momento em que nós estamos presos a esses movimentos da consciência. E aí ele fala de maneira muito dura sobre o campo da justiça, né? Que busca restabelecer o mal, repará-lo ou destruí-lo, em sintonia com o quê? Com o Deus de uma consciência. E em sintonia com esse Deus dessa consciência de que eu estou fazendo a justiça, portanto, eu estou fazendo aquilo que é bom, eu posso impor essa minha visão de mundo, estou seguro da recompensa divina, porque eu estou de acordo com a minha consciência e também do meu direito de pertencer, né? E casos extremos, inclusive, são o que aconteceu, por exemplo, no 11 de setembro, todos esses homens bomba, né? Que são capazes de tirar a própria vida e se sentem recompensados ou vão ser recompensados aí na eternidade. Aí ele mostra, né, que a ideia desse meu Deus é um Deus muito pequeno. Esse Deus é aquele Deus que condena, Deus que exclui, que está relacionado à estreiteza da nossa consciência, e ele nos leva a um outro Deus, a uma outra relação com a existência. E aí ele fala, poxa, mas como é que isso se refere à empresa, né? E como é que se diz, de maneira magistral, ele nos mostra que esses movimentos profundos da nossa consciência estão relacionados ao movimento, os movimentos da empresa, inclusive nos movimentos de riqueza e de expiação, e de pobreza, de sucesso e de fracasso. Por exemplo, a riqueza vem e o sucesso vem quando e o lucro vem quando eu posso, por exemplo, dar e tomar, e esse dar e tomar estão em equilíbrio. Quando eu sou conduzido pelos movimentos da consciência, quando eu entro num processo de culpa, inocência, de expiação, eu vou experimentar a perda, né? Depois ele vai mostrar, né, como a justiça também se relaciona com a culpa, e isso pode levar, no caso da expiação, à penitência, e isso se reflete dentro da empresa. E todo tipo de culpa pessoal, né, nesse sentido de necessidade de expiação pessoal, depois ele vai trazer um exemplo concreto, é paga, por assim dizer, com o fracasso, seja o meu fracasso pessoal ou o fracasso da empresa. Então, Bert Hellinger pergunta, olha, a consciência ajuda ou prejudica? A expiação ajuda ou prejudica? Né? Então, ele fala desse Deus, que é o Deus da consciência, mas ele fala, olha, mesmo por trás da culpa, da inocência, desses movimentos da consciência, é o mesmo Deus.
é o mesmo espírito criativo. Ele mesmo não se opõe a nada, ele também está por trás de tudo isso que nos parece restrito, né? E nos convida a conhecer esse outro Deus, e ele fala o tanto que isso é importante para, por exemplo, poder ousar, dar os primeiros passos em sintonia com esse movimento criativo, com esse movimento do espírito que está por trás de tudo. Então, que a gente precisa dessa purificação, dessa compreensão sobre o efeito da consciência, dos preconceitos, da culpa, da inocência, né, da nossa necessidade de pertencer, porque é esse o outro Deus que vai nos levar ao êxito, ao sucesso, inclusive a riqueza e a prosperidade. Então, ele fala depois, ele vem trazer uma explicação sobre de onde vêm os movimentos do espírito. Aí ele fala de Aristóteles, né, dessa ideia filosófica de que tudo que existe está em movimento, mas que existe um primeiro motor, antes dele não poderia haver nada, ele fala sobre isso, e esse primeiro motor tem uma qualidade espiritual, porque tudo que existe tem um sentido e está em sintonia com tudo que se relaciona com ele. Tudo que existe, existe através desse movimento criativo, é um poder criativo, e é um poder espiritual que pensa tudo exatamente da maneira que é. E qual é a consequência disso? Aí ele vem listando 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ele vem listando. Qual é a consequência dessas premissas filosóficas, dessa visão de mundo, né? É difícil existir algo que se oponha a esse princípio criativo. É claro, ele envolve tudo. Tampouco algo poderia ofendê-lo, ou se poderia obter alguma vantagem, alguma compensação nesse relacionamento. Não existe nenhuma culpa ou inocência que sejam anteriores a esse espírito, né? Ser e parecer é uma coisa só. É incrível. Todo progresso resulta da interação de movimentos opostos. Aí ele traz o polo oposto, homem e mulher, né? A partir do homem e da mulher que surge uma criança. Então, todo movimento surge de polos opostos, então também surge da interação entre o bom e o mal. Devemos ou podemos considerar que alguns são bons e lamentar por outros, que é exatamente o caso do Afeganistão? Aí ele faz essa pergunta, né? Devemos nos lamentar sobre isso? Ele fala, não, porque o que resulta disso é que tudo é igualmente bom, todos os destinos são igualmente válidos. Aí ele fala, devemos ter compaixão de um outro, como se aquilo que lhe acontece esteja menos nas mãos do poder criativo? É a mesma coisa. E aí ele explica o sem amor da postura fenomenológica, né? Ou seja, sem essa compaixão, achando que o outro, que aquilo que acontece com o outro é menos ou é pior do que aquilo que acontece comigo. Aí depois ele pergunta, e aí, o que acontece do nosso livre-arbítrio, então? Ele fala, olha, inclusive esse livre-arbítrio é um movimento do espírito, né? E o que acontece, né, com quem permanece na boa e na consciência? Estes também pertencem, sobre eles também atua o mesmo movimento do espírito, né? E é o que a gente observa em larga medida dentro da sociedade, inclusive no momento em que nós estamos vivendo. E, para terminar, ele fala sobre o passo decisivo, que é um exemplo prático da empresa, ele mostra como a empresária tinha uma empresa, a empresa não estava indo mal, mas ela estava ligada para um movimento de expiação em relação a uma criança abortada, como tudo isso pode se transformar e ela passar, então, a servir a vida com a sua empresa de uma maneira diferente, já tendo esta parte integrada e reconhecida. Pessoal, a gente já passou da nossa hora, eu agradeço muito a presença de vocês, não temos mais tempos para pergunta, tá bom? Deixamos aqui, agora a gente desliga e o Geraldo dá aí uma boa noite, ele também quer dar alguns recados. Ninguém te ouve, Geraldo. Agora sim? Sim. Muito obrigado a toda a presença de todos vocês. Esperamos contar com vocês todos a próxima segunda-feira, nesse mesmo horário. E aí, agora eu vou desligar, e aí nós temos alguns avisos.